Professor Alcimar. Então, boa noite a todos. Sou o professor José Alcimar, do Departamento de Filosofia, já há 30 anos aqui nessa casa. Eu quero parabenizar aí a mesa, essa rica roda de conversa, não é? Em torno da antropologia, da filosofia. A começar aí pelo professor Alessandro, não é? Professor Hernando Chaves, João Pacheco, e com o prefácio aí do amigo Nelson Noronha. Então eu estava me lembrando, estamos em 2016, nesse final de ano, né, num Brasil aí, num momento muito difícil, tenso, de muita decepção. E estava me lembrando que há 180 anos, né, aportava em Manaus o movimento da cabanagem, né, 1836, e antecede, inclusive, o Manifesto Comunista de 48, antecede a Comuna de Paris, né, de 1871. Talvez agora fosse o momento, eu não sei, da gente começar a pensar, não é, a viagem de volta da cabanagem, que ela veio subindo o Amazonas, não é? Chega em Manaus por volta de 1836. Então agora talvez tenhamos que fazer a viagem de volta de Manaus, não é? Com a cooperação lá do Alessandro, pode incluir o Habermas no processo da cabanagem, né, em Parintins. Chegando em Belém, a gente incorpora o Foucault, não é? Vai pelo litoral e chega ao Rio, inclui também o Lévi-Strauss, sem nenhum problema, não é? Porque acho que nós temos que pensar a Amazônia a partir de nós mesmos, né? A gente sempre tem aquela tendência de buscar o referencial fora, o referencial é necessário, né? O professor João Pacheco falava de figuras da América Latina com as quais a gente não dialoga ou pouco conhece. Me lembrei do José Carlos Mariátegui. Quando se deram ao trabalho aí de ter uma edição muito boa da Expressão Popular, inclusive com o prefácio do Lindoso daqui de Manaus, tá? 7 ensaios de interpretação da realidade peruana. Então eu penso que é um pensador fundamental, dentre tantos outros aqui para a América Latina. Aquele que dá nome ao aeroporto de Havana, José Martí. Saiu uma bela edição do Nuestra América, bilíngue, pela editora da UNB. Então eu vejo, eu não vou realmente fazer uma questão, eu vejo essa necessidade porque eu me lembro que quando eu iniciei o curso de filosofia, o João Pacheco citou o Althusser, né? Então a gente tinha aquele livrinho dele de capa amarela, aquilo era um manual, a gente fazia, não sei se era um processo de assimilação axilar, não é? Tem uma capinha meio alaranjada, ideologia e aparelhos ideológicos do Estado. Era como que um tipo de bíblia, né? Porque a gente aplicava aquilo mecanicamente, né? Então tudo era aparelho ideológico do Estado, a escola não podia fazer mais nada, estava condenada a reproduzir a ideologia dominante, né? Então aquilo era exatamente essa visão que eu considero procrustiana do método, né? A gente pensa o método como uma camisa de força, né? Como uma receita ao qual a gente tem que enquadrar a realidade. Se necessário for, a gente sacrifica a realidade, mas salva o método, não é? E eu acho que a gente tem que fazer o contrário, né? Então eu me inspiro um pouco naquele belo texto do Adorno, ele fala o ensaio como forma, né? Ensaiar também, né? Ele dizia ali, trata-se de proceder metodicamente sem método. Então eu acredito que num momento como esse é um momento também, né, da criatividade, da inventividade. A gente tem uma academia cada vez mais funcional. Há um inconformismo que eu considero meio acomodado, porque diante do quadro que nós estamos vivendo,
Eu acho que a reação da universidade, das universidades, tem sido assim muito tímida, né? Dos intelectuais. Onde é que estão os intelectuais orgânicos? Né? Ou se tornaram, né, intelectuais subalternos das classes orgânicas. Então a academia tem que pensar, tem que mobilizar. Bom, eu não vou mais me estender, não é propriamente uma questão, mas se os colegas quiserem aí fazer alguma consideração, né, sobre isso. Eu sou Luiz Fernando, professor do Departamento de Ciências Sociais aqui da UFAM. Vou começar então pelo final da mesa, lembrando de um trabalho que o Florestan Fernandes escreveu lá no final dos anos 50, quando ele leu um livro de viagens de um médico chamado Júlio Paternoster. Né? É muito interessante o texto que o Florestan vai escrever sobre esse livro, porque é uma espécie de encontro, eu diria assim, com um pequeno pedaço da Amazônia. Né? Ele vai falar da descida pelo Rio Tocantins até chegar em Belém. Enfim, a viagem do médico, que o Florestan vai comentar. Mas o que eu chamo a atenção é que, ao comentar a forma como o Júlio Paternoster expõe o olhar que ele lança sobre aquele vale, o Vale do Tocantins, o Florestan Fernandes faz uma crítica profunda dos formalismos, da interpretação que a gente tinha do que seria o Brasil, aqueles dualismos do litoral versus sertão, ou os arranjos que uma certa interpretação do percebista ali forjada no stalinismo, que era parte da herança de formação do Júlio Paternoster, que estava expresso na forma como o médico nos apresentava o Vale do Tocantins. Então, o Florestan Fernandes faz uma crítica desses modelos conceituais que tentavam explicar o que viam sobre a Amazônia e sobre o Vale do Tocantins mais precisamente. Isso para pensar o seguinte, Alexandre, em relação à questão do Habermas e os conselhos municipais, eu fico pensando duas coisas. O Foucault, aliás, o Habermas, me parece, quando eu penso mudança estrutural da esfera pública, né, essa obra, e penso no trabalho sobre o agir comunicativo, me parece que não há uma relação de linearidade entre essas duas obras. Né? Porque, por exemplo, se eu bem me lembro da mudança estrutural da esfera pública, os resultados a que o Habermas chega é de uma erosão da esfera pública. Né? A esfera pública está se erodindo cada vez mais, ao ponto de que a democracia norte-americana vai se reduzindo, no caso da política, a apresentação de candidatos que lembram muito bem qualquer produto de mercado, como um sabonete, um shampoo, assim que a política apresenta os presidenciáveis. Né? Então, quer dizer, a gente vai vendo, na medida, e isso é complicado, porque a massa de trabalhadores, quando chega à esfera pública, ela chega numa esfera que está erodida. Então, parece que tem uma tensão aí. Né? Não é linear a forma como ele pensa na esfera pública e depois discute a razão comunicativa. E isso, quando eu penso os conselhos de saúde ou os conselhos de toda a ordem que a gente tem no Brasil, particularmente na Amazônia, isso me parece complica mais ainda se eu penso os termos do Florestan Fernandes ou daquilo que o João Pacheco nos desafiou a pensar aqui. Né? Que é o seguinte, até que ponto esses arranjos conceituais sobre o agir comunicativo explicam as condições efetivas de dinâmica da esfera pública local, da esfera pública na Amazônia. Né? Me parece que há uma distribuição, digamos assim, desigual da esfera pública no Brasil. Ela não é a mesma. O Conselho Municipal que discute a questão pública em Porto Alegre não tem as mesmas condições que aquele que é discutido em Parintins. Parece que a gente tem
são diferenças grandes, históricas, da forma como as oligarquias na Amazônia deixaram um grande legado que pesa ainda hoje. Então, tudo isso eu acho que concorre para a gente pensar como é que uma teoria pensada, uma teoria de grande fôlego, como a de Habermas, pensada a partir do centro do Ocidente, ela pode se desdobrar ao ponto de, não sendo exatamente como ela estava na sua origem, ela pode se desdobrar para explicar isso aqui, essa região. Então é meio que isso, acho que esse é o nosso desafio, o desafio que o Adorno colocava, né, de como pensar o universal, pensar o conceito, pensar e elaborar conceitos que sejam capazes de lidar com o não idêntico, sem se deixar aprisionar pelo não idêntico. Acho que esse é o desafio que está posto aí para a gente. Enfim, eu deixo para a conversa, que é claro, não se esgota aqui nessa mesa, né? Eu estava pensando nesses dois autores que movimentaram esse seminário, esses debates, o Foucault e o Lévi-Strauss, a partir da experiência do curso de História. São dois autores também pouco lidos e até, de certa forma, a gente mantém uma certa distância, crítica, inclusive, com relação ao Foucault e ao Lévi-Strauss. E o exercício que o professor João Pacheco colocou para a gente é de fazer uma sociogênese dos usos sociais dos conceitos, das obras e dos autores, ajuda um pouco a gente a pensar esse distanciamento. Um autor muito presente na historiografia brasileira, que é um historiador inglês, o Thompson, marxista inglês, ele tem 2, 3 textos onde ele faz referência ao Lévi-Strauss, né? E são referências que são de um lado, um distanciamento crítico, e a crítica vai, sobretudo, à ideia de elitir o papel do sujeito na construção da história. Eu acho que isso é muito importante na crítica historiográfica, mas, por outro lado, de reconhecer pontualmente determinadas contribuições, né? O pensamento selvagem, aquele capítulo inicial da ciência do concreto, permite vários diálogos com os historiadores, mas sempre pensando na perspectiva da ação dos sujeitos ou dos agentes sociais, uma coisa que a historiografia sempre coloca como um elemento não presente na obra do Lévi-Strauss. Com Foucault, a apropriação no Brasil era se dá de uma outra forma. Acho que nos anos 80, e os cursos de história sempre tiveram essa marcação muito forte de um marxismo, seja ele althusserriano ou um marxismo thompsoniano, das várias correntes do marxismo, também fizeram uma leitura muito crítica. Penso aqui no professor Ciro Flammarion Cardoso, que sempre expôs criticamente nos seus textos uma leitura quase que anti-Foucault. Isso vem mudando mais recentemente, mas são autores que também na historiografia não são nem um pouquinho homogêneos ou vistos como autores consagrados. A gente tem um distanciamento. Então, essa sociogênese permitiu também essa reflexão ali sentado de como esses dois autores vêm sendo abordados na historiografia. Com relação ao Lévi-Strauss, ainda tem um diálogo com a antropologia, e isso eu queria ouvir um pouquinho mais do professor João, que é sobre nessa sociogênese, como é que se deu essa construção, essa invenção da tradição no Brasil, vamos dizer assim, de que é um pensamento homogêneo, é um pensamento presente em todas as linhas de pesquisa da antropologia, de que todo mundo deve passar necessariamente ou citar, de como isso funda, então, a perspectiva do ontologismo, né? Então, como é que se construiu? O senhor começou a falar um pouco disso da USP, mas do pouco impacto que ele teve, mas depois ele começou a construir uma tradição do pensamento lévi-straussiano. Então, entender um pouco essa relação, né, pegar aqui um termo do Hobsbawm, de uma invenção de uma tradição, no sentido de uma construção da importância central desse autor da antropologia brasileira, ao ponto da gente chegar nisso que o senhor comentou, que é quase que uma homogeneidade dos programas, da linha de pesquisa, que necessariamente passam por uma leitura lévi-straussianas e acaba esquecendo, inclusive, outras tradições, a tradição alemã, por exemplo, na formação do pensamento antropológico, inclusive amazônico, e de como é que se deu, então, esse processo. Então, um comentário geral e uma pergunta mais específica para continuar entendendo um pouco mais essa construção. E aí, vocês falando de Foucault, eu me lembrei
do trabalho que eu apresentei na faculdade, na psicologia, e do que mais me marcou, assim, nessa questão do agir comunicativo, quando a gente fala em comunicação e a gente está no século da informação, mas o que menos a gente tem é a comunicação no seu sentido real, né? E aí eu lembro de Freud, porque ele trouxe o inconsciente, aquilo que a gente precisa trabalhar e que a gente projeta no outro. Lacan vem, e Foucault e outros teóricos, né, participaram dos seminários, e ele vai um pouquinho mais além, dizendo que o inconsciente é a linguagem do outro. O outro enquanto semelhante, enquanto sujeito. Né? E eu sempre me lembro do que o pai do Foucault fez com ele, diante da opção dele. E diante da questão médica. Ele foi colocado numa mesa de cirurgia, né, na esperança de mudá-lo. E eu acredito que isso foi o que desencadeou nele esse outro olhar. Um olhar de quem se dedicou a estudar aquilo que se varria, se fingia que não via. Me lembrei também, ouvindo vocês três, gostei muito, de um dia, um sábado, eu, aqui na parada de ônibus, depois da aula, uma pessoa que tem realmente problemas mentais entrou no ônibus, nua. E aí os seguranças não sabiam o que fazer. Ah, vamos ligar para a polícia, vamos... Eu falei, gente, ela é só uma pessoa, né? E se ela está assim, a gente já sabe que ela não está, né, na sua normalidade. Até porque a normalidade não existe. Eu adorei ler Karl Jaspers, porque ele discute isso cientificamente. Nós temos como provar a doença, mas não temos como provar a normalidade. Então, nós vimos aqui um pouco dessa questão, e eu me lembrei da minha história aqui, né, porque eu sempre naveguei, né, em várias fontes, e gostei da fala do último professor, quando o senhor diz, né, que a gente não deve julgar uma obra pelo próprio autor, mas por tudo que ele traz, né? E hoje a gente tem inúmeras obras, inclusive as de Foucault, e hoje eu citei Foucault, né, e perguntei para os meus alunos, quem de vocês já leu pelo menos uma página? E está disponível. Eles não leram nem o texto que eu passei de 3 páginas. Mas esse não ler tem a ver com o que vocês falaram, com o encantamento e com a questão crítica. Né? Então, eu queria deixar para que vocês, nas contribuições finais, acredito que aqui tem não professores, estudantes, como é que a gente, diante, né, dessas questões de procedimentos de exclusão, dos estigmas, das representações sociais, de como nós estamos vivendo nesse momento, como é que nós, na universidade, né, como é que a gente se vê? Porque eu percebo que a gente não se comunica, que a gente está preso às produções, e quando eu olho os relatórios, e eu li um artigo de Brasília que trabalhou isso, a questão do adoecimento acadêmico dos intelectuais, dos alunos, isso me preocupa muito, porque nós estamos num mundo totalmente, né, predominantemente urbano, e a Organização Mundial de Saúde tem uma previsão certa, 70% da população mundial terá ou estará em depressão. Eu estou em tratamento de depressão há 1 ano, depois de um assalto violento que eu sofri. Não é fácil, né? Então, eu queria que vocês deixassem uma palavra de esperança para nós, que independente do autor que a gente escolhe, da teoria, do método, o mais importante é o diálogo que a gente pode, né, estabelecer. Não é necessariamente uma pergunta, mas é
ouvir uma palavra assim de que nos alimente às vésperas do Natal, né? E a minha pergunta não é diretamente relacionada a esse texto, mas fechando tudo que foi falado aqui, né? O professor João falou de tentar olhar a produção científica dos outros países latinos e tal, e tentar fazer essa costura com as outras ciências, né? Uma percepção minha, falando, já pegando ali no que o colega falou, é que a própria dinâmica da universidade brasileira, o professor lembrou aí de 64, ela começa a mudar, né? E a academia ela se volta para dentro, e a gente começa a pensar mais no academicismo, né? Então a gente tem a lógica produtiva que vai te impulsionar a fazer cada vez mais artigos, e você não pensa na qualidade, nem para que você está fazendo aquilo, e que a produção vai reverberar na sociedade. Falando da produção latino-americana, eu tive a oportunidade de participar de alguns congressos em Buenos Aires, por exemplo, e a minha percepção, tem a Claxo lá, o Conselho de Ciências Latino-Americano de Ciências Sociais, o que eu percebo é que eles têm essa visão, esse papel da universidade deles para produzir a mudança na sociedade bem diferente da minha percepção que a gente tem aqui no Brasil, na Academia do Brasil. E eles conseguem conversar, falar de Latinoamérica, enxergar os problemas que são comuns em países latino-americanos, tanto da América Central quanto da América do Sul. Eles conseguem enxergar isso e falar com propriedade disso. O que eu vejo que no Brasil, eu não sei porquê, isso talvez seja algo muito complexo para dizer em poucas palavras, a gente não consegue se enxergar como latino-americano, né? Então a gente acaba, não sei porque o país tem dimensões continentais, eu acho que não, a Argentina também é tão grande em termos geográficos quanto o Brasil, mas ela consegue se ver latino-americana, falar de problemas de Latinoamérica e assim. Mas você falar sobre isso, né, já que você tocou em alguns desses assuntos, desse academicismo, a gente não consegue, e o fato de a gente não ser latino-americano, e como a gente pode pensar e tentar produzir a mudança a partir da academia, no lugar da academia. Mas eu acho que essa imagem aqui, ela mostra realmente que eu não estou pensando de uma forma linear. Eu penso uma concepção mais ampla do agir comunicativo, que pressupõe uma teoria da racionalidade, e junto com essa teoria da racionalidade, uma teoria pragmática da linguagem, e quando eu transponho isso para o domínio da político, né, pensando no modelo de democracia do Estado democrático, aí eu preciso da concepção de esfera pública, que na realidade o mudança estrutural da esfera pública ele até é um pouco mais histórico, né? O Habermas ele pega lá desde da concepção grega de esfera pública, chega na modernidade, na concepção burguesa, né, de esfera pública, faz uma coisa histórica, mas também traz algumas reflexões filosóficas e sociológicas, né? E em direito e democracia ele trabalha isso mais do ponto de vista político, né? Então, quando eu faço essa transposição do agir comunicativo para o âmbito da política, aí eu preciso do conceito de esfera pública. Pode dar uma ideia de linearidade, mas eu concordo com você, tanto que essa imagem aqui representa melhor como eu penso em reunir esses conceitos e trabalhar isso no meu projeto, né? E aí você também perguntou, né, até que ponto essa teoria ela pode ser utilizada para explicar o nosso contexto, considerando, né, que um conselho de saúde em Parintins é uma realidade diferente do conselho de saúde em Porto Alegre, no Rio de Janeiro, né? Na realidade, eu não acho que a teoria do Habermas seja suficiente para dar conta dessa realidade, tanto que no meu projeto de doutorado, eu não mencionei isso aqui por causa da limitação de tempo, né? Mas o meu projeto de doutorado, eu acho até ele um pouco pretensioso, porque na realidade, eu trabalho o Habermas e trabalho o Paulo Freire. E aí eu já vou aqui um pouco no que o professor Acilmar falou, né? A gente está trabalhando teóricos, né, de realidades distintas, e por que não trabalhar alguém aqui também, né, que viveu a nossa experiência, a nossa realidade, tal. Então, eu acho até um pouco ambicioso da minha parte, né,
acho que eu até posso colocar aqui, porque o meu orientador, o professor Nelson, até me questionou logo no início do doutorado, quando eu apresentei o projeto para ele: será que você vai dar conta disso aqui? E aí eu falei para ele: professor, deixa eu tentar mostrar, né, que eu posso realmente conseguir isso aqui. A gente está na metade, eu não sei qual é a percepção. Ele ainda não me disse se acha que eu vou conseguir dar conta. Mas ele já teve acesso aos textos, tanto do Habermas, que eu já estou produzindo, tanto do Habermas quanto do Paulo. Inclusive, ele já me entregou aqui na entrada, né, antes do seminário, o texto do Paulo Freire. O capítulo sobre Paulo Freire, que eu entreguei para ele dar uma olhada e corrigir, ele me entregou agora. Eu vou dar uma olhada, ainda vou ler as correções dele. Então, assim, eu trabalho esses dois autores exatamente por achar que a teoria do Habermas, ela tem algumas lacunas. Eu acredito que a teoria do Paulo Freire, ele pode vir exatamente para complementar essa análise que eu pretendo fazer dos conselhos. Existem pontos bastante próximos entre os dois, apesar de terem vivido em países diferentes, mas todos os dois trabalham com a ideia de que o homem é um ser de linguagem, né? Ontologicamente, o homem é um ser de linguagem. Isso o Paulo Freire fala claramente em algumas das obras dele. A mais conhecida, a Pedagogia do Oprimido, mas tem várias outras. Então, a partir dessa perspectiva do homem como um ser de linguagem, você tem também outras categorias que estão presentes no pensamento dos dois autores, como, por exemplo, a ideia de comunicação, intercomunicação, a ideia de um sujeito dialógico, né? Então, eu realmente concordo que a teoria do Habermas, ela não é suficiente para dar conta da nossa realidade. E por isso eu pretendo trabalhar com esses dois. Estou trabalhando já com os dois autores. E aí, falando um pouco, a professora Angélica pediu uma palavra de esperança, né? E aí eu lembrei mais uma vez do Paulo Freire, tá, Angélica? O Paulo Freire, vocês devem saber, né? Ele foi exilado, teve que fugir do Brasil, passou vários anos no Chile, na Bolívia, em Suíça, Estados Unidos, voltou para o Brasil mais ou menos depois de 10 anos de exílio. E mesmo essa experiência, que a gente pode chamar de uma experiência antidemocrática, isso não tirou dele a esperança de que é possível você transformar a nossa realidade. Tanto que um dos últimos livros dele se chama exatamente Pedagogia da Esperança, onde ele retoma os conceitos que ele trabalha na pedagogia do oprimido, né, da necessidade de luta, de libertação de uma sociedade opressora, de você trabalhar as contradições que existem na nossa sociedade entre opressores e oprimidos, né? E mesmo tendo vivido na pele essa experiência, isso não foi suficiente para tirar dele a esperança de acreditar numa sociedade que possa realmente ser uma sociedade democrática, né? Onde a gente possa realmente, é isso que você falou, né? O que a gente menos tem é comunicação. Isso tanto Habermas quanto Paulo Freire trabalham isso. A gente não precisa só falar, a gente também tem que aprender a ouvir. Eu costumo até dar um exemplo, né, que aí eu não sei se é alguma psicose minha, pessoal, ou se isso acontece com algumas outras pessoas também. Mas uma coisa que eu já parei para prestar atenção, e muito em função disso que eu venho estudando, às vezes quando a gente está discutindo ou dialogando com alguém, enquanto a outra, principalmente quando essa pessoa ela não tem a mesma opinião que a nossa, tem uma opinião diferente da nossa, enquanto ela está falando, a gente não está nem prestando atenção no argumento dela. Enquanto ela está falando, eu estou aqui maquinando o que eu vou dizer para fazer com que a minha opinião possa prevalecer com a opinião dela, que eu não concordo. Eu não sei se isso é psicose que acontece só comigo ou se isso já aconteceu com vocês também. A gente não precisa só aprender a dizer a palavra, a gente também precisa aprender a ouvir o outro. E eu costumo dizer também que ainda uma outra coisa. A gente vive numa democracia e a gente ainda precisa aprender a ser democrático. Porque a gente ainda não sabe respeitar a opinião do outro, principalmente quando é contrária à nossa. Você falou de algumas frustrações que você teve aqui na universidade. Se a gente pegar as últimas greves aqui da UFAM, as assembleias de professores, pelo amor de Deus, não Deus nos acuda. Nós, professores que devíamos estar ali dando exemplo de diálogo, de comunicação, somos os primeiros e briga e fica com raiva do outro. Lá em Parintins tem professor que passa comigo no corredor, nem olha na minha cara. E eu também não olho para a cara dele não, porque eu também não sou esse santo não. Fiquei com raiva e também nem dou bom dia, nem boa noite. Mas você quer uma palavra de esperança, eu usaria o Paulo Freire. Apesar de tudo que ele vivenciou,
ele não perdeu a esperança de que é possível você lutar por uma sociedade melhor, uma sociedade mais democrática, e uma sociedade democrática pressupõe um sujeito dialógico. Não só um sujeito que fala, mas também um sujeito que sabe ouvir e que escuta o outro. Então, agradeço também mais uma vez aqui pela oportunidade, tá? Agradeço ao professor Nelson pela atenção de vocês. Obrigado. Eu acho que tanto Alcimar quanto Luiz Fernando colocaram um pouco para nós o papel do intelectual, o lugar da filosofia. Uma questão sempre que os filósofos são mais interpelados do que os antropólogos e os cientistas sociais. Mas eu, professor João Pacheco, não concordo absolutamente que os filósofos estão como na República de Platão. A República de Platão é uma resposta, né, a uma série de questões políticas, a uma crise na sociedade grega e uma crise nas instituições democráticas da Grécia. Quer dizer, essa ideia em si, que cientistas sociais, historiadores, antropólogos estão com a mão na massa e nós estamos planando em exatamente em algum lugar, realmente não concordo. Mas nós somos, talvez, por causa desse peso da tradição idealista, colocados nesse lugar e somos sempre compelidos a dizer, afinal de contas, o que nós temos a dizer. A nossa resposta não me agrada. Toda essa discussão a respeito da filosofia no ensino médio, da filosofia, esse caráter salvacionista da filosofia, não me agrada. Essa ideia de que a filosofia tem uma função fundamental, que é a função crítica de fazer as pessoas pensarem, isso é idealização, no sentido freudiano da palavra, né? Aquilo que nos ajuda a suportar o solavanco do cotidiano. Não acho que a resposta melhor seja essa. Né? Quer dizer, primeiro, que é supor que o resto não é crítico, e a filosofia pressupõe e mantém esse. Eu acho que o lugar da filosofia, o papel da filosofia pressupõe, antes de mais nada, sair de uma posição que é uma posição confortável, porque mais do que as outras ciências humanas, nós somos abrigados pela tradição. Nós somos, pela idade da filosofia, pelo papel que a filosofia teve na nossa cultura ocidental, nós somos abrigados por essa tradição e usamos essa tradição para nos resguardar dos confrontos com o cotidiano. Eu acho que talvez eu e Nelson, por estarmos em universidades periféricas, por estarmos em situações concretas que exigem de nós não a posição exclusiva do especialista, né? Nós tivemos a possibilidade de nos deslocar da filosofia e de fato, não só dialogar de fora da filosofia com o campo das ciências humanas, mas de dentro, participando, por exemplo, de programas de pós-graduação que não são programas de filosofia. O programa de filosofia da UFPA começou em 2011. Eu estou ligado ao programa de antropologia desde 94. Terminei a tese de doutorado em 93 e 94, pelas minhas afinidades históricas com a antropologia, pelo fato de se precisar de braços fortes para a lavoura, né? Lá vou eu para o programa de antropologia, como depois, pelos estudos na psicanálise, para o programa de psicologia. Então, eu acho que, por outro lado, nós podemos dar a nossa contribuição dentro desse lugar, porque também não acredito, eu sou nesse sentido Foucaultiano, não acredito no intelectual universal. Então, a gente tem que fazer as coisas com aquilo que a gente pode fazer. A gente pode fazer do nosso lugar. O nosso lugar é na filosofia, o nosso lugar é lá, e a partir desse lugar que a gente tem que fazer alguma coisa. Né? E fazer da melhor maneira possível. Então, é nisso que a gente pode fazer. Então, se a reforma psiquiátrica brasileira tem uma inspiração Foucaultiana, cabe a mim, dentro do programa de psicologia,
ter orientandos que trabalhem o que aconteceu com a história, o que acontece de fato com a lei, com a reforma psiquiátrica, que é maravilhosa. Mas o que é que acontece de fato dentro dos serviços que substituíram os antigos asilos, os antigos manicômios? Mudou a concepção de loucura que se tinha? Está, digamos assim, melhor, mais interessante, só porque a inspiração Foucaultiana, o trabalho dos meus alunos diz que não. Na medida em que você interfere, na medida em que você está ali, você está fazendo alguma coisa, você não está necessariamente mudando o mundo. Mas você está saindo do seu lugar, fazendo a sua pequena cabanagem. Está saindo do seu lugar habitual. Porque é um lugar muito confortável. Você está abrigado pela tradição. Então, se você se coloca dentro dos movimentos gays, dentro dos movimentos, você imagina LGBT, XYZ, e você mobiliza aquilo que você conhece, que você estuda, para ir junto com esse movimento, então isso é uma coisa que para mim é absolutamente importante e que eu prezo muito. Né? Quer dizer, que eu possa falar de igual para igual com a Secretaria da Saúde, com o estabelecimento médico-psiquiátrico, que trabalha com os processos de autorização para as mudanças, tem um nome que eu esqueci, genitalização, transgenitalização, sabe? Isso é uma coisa importante. Então, se você tem uma aluna que é psicóloga, que é de formação psicanalítica, que trabalha nesse serviço, você está orientando o trabalho dela, você está fazendo uma coisa que para mim é uma coisa muito importante. Eu acho que esse deslocamento da filosofia me parece que é fundamental. Agora, nós não podemos abandonar, para mim, que sou da velha guarda, uma identidade filosófica que nos marca dentro da academia. E aí eu vou chegar na questão do menino do Davi. Ou seja, nós não podemos abandonar aquilo do Davi. Nós não podemos abandonar aquilo que, para mim, é o problema das leituras que se fazem nas outras áreas dos filósofos. Nós não podemos abandonar o rigor. Nós não podemos abandonar, né, a explicitação conceitual. Nós não podemos abandonar aquilo que também é a marca da nossa identidade. Para mim, isso é fundamental. Entende? Por quê? Porque aí eu posso dizer que historiadores, antropólogos, sociólogos, psicólogos, psicanalistas não leem Foucault direito, com rigor. Não leem por quê? Porque falta a eles alguma coisa que a gente pode reconhecer dentro do campo da filosofia. As referências filosóficas. Porque, por exemplo, o Foucault ele engana completamente o seu estilo. É como se ali não tivesse a tradição filosófica, como se ali não tivesse o adversário ou o companheiro. Né? Então, eu acho que esse é um problema. Por outro lado, eu acho que a história é muito diversificada em relação a Foucault, muito, inclusive no Brasil. Mas você tem razão, né? Porque, afinal de contas, é um filósofo que quer se meter historiador. Aí tem um problema. Então, os historiadores, né, encher o saco do cara que tentou fazer história. Mas, por outro lado, os deslocamentos que ele operou em relação aos objetos que ele estudou, esses deslocamentos, independente da posição dos historiadores, são fundamentais. Quer dizer, você não pode ser um historiador hoje, se interessar pela prisão, se interessar pela sexualidade, se interessar pelas questões ligadas à saúde, etc., entendeu? Sem ter Foucault no horizonte. Você pode até não ter, claro, tem os velhos historiadores marxistas na minha universidade, tem. Mas eu acho que essa é uma questão importante. Eu quero dizer uma coisa para você. O fato de que hoje nós dispomos de um material para estudar Foucault, que quando quase há 30, alguns anos atrás, quando eu estudei no meu mestrado, muda completamente. Por acaso, eu estou com a Sociedade Cognitiva, eu contei, que é claro, essas edições francesas são ótimas, e no final tem um índice onomástico. Eu contei quantas referências tem ao Hobsbawm e quantas referências tem ao Thompson, no curso.
Ao Hobsbawm, nós temos uma referência, nós temos 10 referências a Thomson. Né? A formação da classe operária na Inglaterra foi uma leitura importantíssima para você. Por que a gente sabe que foi uma leitura importante? Porque Daniel Defoe vendeu para a França, né, os manuscritos. Ele disponibilizou para o de pesquisadores que vão publicar as fichas, as notas de trabalho, uma série de coisas, onde nós podemos conferir essas referências. O que foi que ele fez com isso é uma outra coisa. O que foi que ele fez com essa leitura é uma outra coisa. Eu não vou lhe dar nenhuma palavra de esperança, não sei, eu não saberia o que lhe dizer. Né? Pois é, ótimo, porque é justamente é contra essa concepção de humanismo que os filósofos que eu estudo se posicionaram. Eu sou dos filósofos radicais, assim, de Nietzsche e tal. Não que eles sejam desesperançosos, não é isso, mas essa ideia, mas o que eu quero dizer é que todos eles, de algum modo, apontam uma saída. Todos eles, de algum modo, apontam uma porta possível. Se a gente pode seguir essa luzinha que está no túnel, é uma outra coisa diferente. É uma outra coisa, um outro problema. Mas estou pensando no texto de Foucault, sobre o qual eu falei uma semana atrás, que se chama A Amizade como Modo de Vida. Não vou reconstruir esse contexto, mas é só para dizer exatamente como, para criticar uma concepção de amor que nós temos, que é a concepção que reúne o amor cristão e o amor romântico, Foucault vai retomando certas posições da Grécia, não integralmente, a ideia de amizade como modo de vida. Não uma amizade dessexualizada, deserotizada, isso não, mas como a amizade como modo de vida. Mais ainda, a posição mais radical ainda. Quer dizer, isso nós não podemos encontrar na heteronormatividade, porque lá tudo é codificado. Então nós temos que encontrar nas outras relações, em especial nas relações de gays e homossexuais. Foucault termina um texto, respondendo a uma pergunta, dizendo uma coisa, não sei se é esperança, eu vou lhe dizer, mas é a possibilidade de que nós podemos pensar e tentar um modo de vida diferente, outro. Né? Ele diz, o melhor momento do amor é quando o amante vai embora de táxi e fica apenas o calor do seu corpo e o som da sua voz. O que ele está querendo dizer com isso é que nós podemos, a famosa estética da existência, nós podemos e devemos perseguir uma vida, não uma vida outra e não uma outra vida, não a outra vida transcendente, mas uma vida outra. Isso é possível. Não sei. Mas eu tenho. Não sei se é uma esperança, mas eu tenho. Né? Tento. Sabe lá do que vai dar, né? Mas eu tenho. Bom, acho que talvez já houve muito tema para reflexão aqui. Eu acho que os dois já responderam coisas bastante interessantes. Eu vou talvez só reafirmar um pouco assim, ou recuperar algumas limitações do exercício que eu fiz. Eu acho que a minha intenção era basicamente de refazer ou propor a necessidade de uma revisão da história das ciências no plano das várias formações. Né? Eu acho que nesse sentido eu pensei na antropologia, que é o meu campo, mas eu acabei na história, na geografia, na psicologia, e eu acho que são coisas que precisam ser empreendidas. Não são detalhes, são coisas que nos fazem muito limitados, que fazem as nossas práticas serem absolutamente questionáveis, e nós estamos repetindo preconceitos e modos de pensar com os quais nós acreditamos que não concordamos, mas na realidade acabamos endossando
certas limitações. Acho que esse exercício supõe naturalmente tentar passar a pensar conhecimento não como alguma coisa produzida, mas como alguma coisa em produção, né? Tentar recuperar as condições dessa produção, né? E fazer um exercício sobre como ele foi dito, como ele foi entendido, como ele foi circulado, uma ideia do conhecimento não como um livro acabado que fala por si mesmo, mas como uma coisa que é sempre reinterpretada. Eu acho que dentro disso também é muito perigoso a ideia de uma especialidade, né? É fundamental trabalhar com a ideia de buscar as circulações do conhecimento. Os conhecimentos não interferem apenas dentro da linha que cada ciência cria, né? Dentro de uma linha de tempo completamente circunscrita e fechada, mas eles abrangem conexões laterais muito fortes e circulação de métodos, circulação de autores, tudo mais. Então, eu acho que muita coisa do que foi dita aqui, né, me parece muito mais interessante, vamos dizer, do que algumas reflexões estritamente tecnificantes dentro das disciplinas. Nós precisamos abrir os nossos olhares. Eu acho que lembro de um trabalho recente, de uma tese de doutorado de uma aluna minha, que ela citou, fez uma citação, não sei se é exatamente isso, mas ela diz, narrando a partir de um informante dela, né, do lugar de que falo, eu já não estou mais. Né? E eu acho que é um pouco o nosso dilema dentro desses exercícios críticos, que de fato nos unem, seja na filosofia, seja na antropologia, no exercício da ciência social. Quer dizer, uma tentativa dramática, difícil, contra as regras do jogo, talvez impossível, mas muito fascinante, que eu acho que a gente provavelmente vai continuar a fazer, de tentar realmente vencer com essas especialidades e com essas tecnificações. Porque, no fim, dentro disso, claro, que com as especificidades caminham também as limitações de poder, os interesses, né, as estruturas vão se tornando atuantes, então a suposta liberdade do pesquisador de buscar, elaborar objetos, etc., ela se torna totalmente limitada. Né? Eu acho que é isso. Fiquei muito contente aqui, ouvindo as referências que vocês fizeram. Acho que o professor Alcimar fazer essa lembrança muito interessante da cabanagem. Achei muito bom. Eu acho que era muito interessante que os movimentos políticos fossem menos europocêntricos e fossem mais centrados na experiência brasileira para poder entender. Gostei muito também da referência do Alexandre, quando falou do Paulo Freire. Acho que é uma ausência impressionante dentro das reflexões que a gente tem aqui dentro. Acho que talvez os limites disciplinares que Davi observou, né, na história, eles podem ser reproduzidos em várias outras áreas. Também não se tem dentro da antropologia ou da sociologia, muito, por exemplo, do pensamento crítico. São leituras raras. Né? No entanto, parecem coisas absolutamente fundamentais. Então, realmente, eu acho que, de certa maneira, a nossa condição, quando nos pensamos enquanto especialistas, antropólogo, filósofo, geógrafo, historiador, etc., nós estamos aceitando uma identidade que tem um peso, né? E tem também limites para nós. Então, nós precisamos estar muito alertas também de que aquilo talvez corresponda às nossas limitações, né? Mas não necessariamente nós precisamos aceitar essas limitações, precisamos jogar contra elas e precisamos tentar exatamente ter um diálogo interdisciplinar, um diálogo mais amplo possível nesse sentido. Acho que também quando eu comentei em relação
institucionalização do conhecimento, acho que uma das coisas que em todos os debates, acho que já disse isso, nesse auditório, dentro de outros debates aqui sobre antropologia, eu acho que hoje as expectativas minhas são de que as universidades, as mais novas e as mais periféricas, tragam novidades extraordinárias, porque eu acho que realmente algumas que são muito bem situadas, elas já estão com suas estruturas cristalizadas, com seu modo de pensar, e daí muitas vezes as novidades são impossíveis de serem feitas. Eu acho que isso se vê até no plano das pesquisas, quando chegam às nossas mãos trabalhos de vários lugares, como surgem coisas originais em alguns lugares, enquanto em outros elas são totalmente reprimidas e colocadas dentro de fórmulas acadêmicas restritivas, colocadas sempre como próprias de uma disciplina e podem ser vetadas em função de terem excessivamente autores que não são daquela área. Então, eu acho que esse exercício é muito forte. Aí também não vejo muito como, talvez, vamos dizer, função nossa, né, do intelectual crítico que procura fazer isso, ele operar muito simplesmente com esperanças. Eu acho que ele deve tentar recuperar mais fortemente os traumas e ele deve fazer com que as pessoas elaborem sobre isso, né? Eu acho que a pretensão de dar caminhos, soluções, chaves, etc., deve ser trocada pela ideia de fazer com que as pessoas reflitam e elaborem as suas múltiplas verdades, as suas múltiplas estratégias de agir. Bom, eu acho que talvez era isso. O Juan perguntou uma coisa muito específica em relação a esse sentimento latino-americano, né? Eu acho que não existe nada de natural. Nós não precisamos ser brasileiros nem latino-americanos, nós somos várias coisas e eu acho que em alguns momentos nós fomos claramente europeus na formação da história nacional. O Brasil é um império voltado para a Europa, um império branco, enfim, foi uma coisa totalmente diferente da formulação de outros países aqui. Do outro lado, é um operador também muito forte, que não deve ser minimizado, que é a questão da língua, né? Em contextos latino-americanos, frequentemente os brasileiros têm dificuldade de comunicação muito grande em relação a isso e os outros países não têm. Então também não basta somente a vontade para fazer isso, existem outros elementos que precisam ser considerados, além de, naturalmente, junto com a língua, uma série de tradições em relação a pensamento crítico, a tipos de mobilizações e tudo mais. Então, acho que realmente o jogo, né, talvez, também não me agrada muito. Eu estou respondendo sempre aqui, mostrando, né, a dialética dessa condição, né, de estar tentando mudar a partir de onde se está, mas fazendo uma tarefa muito difícil. Na verdade, o Johannes Weider diz exatamente isso da antropologia, da etnografia, é um exercício de tentar sair de si mesmo, em si, impossível, né? E é nesse exercício que a gente vive, tenta praticar e tenta chegar a alguma coisa mais elaborada, que possa conduzir a algumas consequências também, ou inspirar certas mobilizações sociais mais libertárias, né? Bom, acho que eram talvez alguns comentários assim, eu acho que a mesa foi extraordinariamente rica, então fico muito estimulado aí a possivelmente depois ver e debater, refletir sobre os textos, né, que o professor Hernani e o professor Alexandro apresentaram, porque certamente vão ser muito inspiradores para mim. Bem, eu, mais uma vez, sou
sou muito agradecido, fico muito feliz de poder ter reunido aqui o professor Hernani, o professor João Pacheco, o Alexandro e vocês também. E nós esperamos, reunindo esses textos, poder apresentá-los sob a forma de uma publicação. Tá? E também, hoje, nós estamos gravando, vamos tentar editar o material para ser colocado na TV UFAM ou em outro formato. Então, como eu disse, nós vamos encerrar esses seminários hoje, né? Talvez ainda tenhamos uma reunião com a professora Marilina e o professor Renan, que não puderam estar no dia 25, mas ainda está para confirmar. Então, quero agradecer a todos e desejar um feliz ano novo, né? Boas festas de Natal, que a gente se encontre na próxima vez.